As Crônicas de Gelo e Fogo. A obra-prima de George R. R. Martin. Quando se fala em fantasia épica moderna, poucos nomes têm tanto peso quanto As Crônicas de Gelo e Fogo, de George R. R. Martin. Essa série de livros, iniciada em 1996, com a Guerra dos Tronos, conquistou milhões de leitores ao redor do mundo e se tornou um marco na literatura fantástica. Mais do que uma simples saga de reis, dragões e batalhas, a obra se destaca por sua complexidade narrativa, personagens realistas e uma abordagem política e social rara no gênero. Ao longo de 5 volumes já publicados, Martin construiu um universo vasto, sombrio e fascinante, capaz de rivalizar com gigantes da fantasia como O Senhor dos Anéis e O Ciclo da Herança. Neste texto vamos explorar o que faz As Crônicas de Gelo e Fogo tão singular, seu mundo, suas casas nobres, os personagens inesquecíveis, os temas centrais, as diferenças em relação à adaptação televisiva e o futuro da saga. Um mundo complexo. Westeros e Essos. O cenário de As Crônicas de Gelo e Fogo é formado por 2 continentes principais: Westeros e Essos. Westeros é o palco central da maioria das tramas. Ele lembra a Europa medieval em sua estrutura política e cultural, com 7 reinos que historicamente foram independentes, mas acabaram unificados sob a dinastia Targaryen. Após a queda dessa dinastia, o continente mergulha em crises sucessórias, guerras civis e conspirações que alimentam o enredo. Ao norte de Westeros, ergue-se a muralha, uma gigantesca barreira de gelo, com mais de 200 metros de altura e centenas de quilômetros de extensão, construída milhares de anos antes dos eventos narrados nos livros. Sua função é proteger o reino de ameaças que habitam as terras geladas. Além dela, tribos de selvagens. E mais importante, os caminhantes brancos, criaturas sobrenaturais, que representam um perigo crescente. Já o continente de Essos apresenta uma variedade cultural impressionante. Lá encontramos as cidades livres, cada uma com sua própria política e economia. A Baía dos Escravos, onde Daenerys Targaryen começa sua trajetória de libertadora, e regiões misteriosas, como Valíria, outrora lar dos dragões, e de um império destruído em uma catástrofe lendária. Enquanto Westeros é marcado pela política e pelas intrigas, Essos traz elementos de exotismo, comércio, magia e diversidade cultural. As grandes casas de Westeros, um dos pilares da saga, são as casas nobres, cada uma com sua identidade, lemas e personagens marcantes. Essas famílias representam não apenas núcleos narrativos, mas também valores e conflitos que definem o tom da história. A Casa Stark de Winterfell. No norte, encontramos a Casa Stark de Winterfell. Seu lema: o inverno está chegando. Carrega o peso da responsabilidade e da prudência. Os Stark simbolizam honra, lealdade e um profundo vínculo com suas terras. Ned Stark, patriarca da família, é um dos personagens mais lembrados pela sua integridade, mas também pela rigidez moral que acaba custando sua vida. Seus filhos Jon Snow, Sansa, Arya, Bran e Rickon menos seguem caminhos distintos, cada um refletindo diferentes aspectos do destino e da sobrevivência em um mundo cruel. Casa Lannister. No extremo oposto, a Casa Lannister de Rocher do Casterly é conhecida por sua riqueza e influência política. Seu lema oficial é "Ouça-me rugir", mas o que realmente ficou famoso foi o ditado popular "Um Lannister sempre paga suas dívidas". Cersei, Jaime e Tyrion são personagens centrais. Cersei representa a ambição sem limites. Jaime é o cavaleiro que luta contra sua própria reputação de regicida, enquanto Tyrion é um dos personagens mais complexos da obra, combinando inteligência, sarcasmo e um profundo senso de justiça. Casa Baratheon. Os Baratheon, originalmente liderados por Robert, o rei que iniciou a história já no trono, enfrentam divisões internas após sua morte. Stannis, Renly e os supostos filhos de Cersei disputam o poder, levando Westeros a uma guerra civil devastadora. Stannis se destaca por sua inflexível busca pela legitimidade, aliado a uma fé mística representada pela sacerdotisa Melisandre. Casa Targaryen, a antiga dinastia Targaryen, deposta anos antes do início da saga, continua a exercer fascínio. Daenerys, a última descendente viva no início da narrativa, inicia sua jornada como uma jovem vulnerável,
mas aos poucos se transforma em uma líder poderosa. Sua trajetória é marcada pela luta pela sobrevivência, pela conquista da liberdade e pelo renascimento dos dragões, criaturas que simbolizam a magia e o poder da sua linhagem. Além dessas casas, muitas outras exercem papéis importantes, como os Greyjoy, do Arquipélago de Ferro, que valorizam a força marítima e a brutalidade. Os Martell, de Dorne, que representam orgulho e independência. E os Tyrell de Jardim de Cima, que jogam com astúcia política e alianças estratégicas. Personagens e realismo, o grande diferencial de Martin está na forma como ele constrói seus personagens, ao contrário de obras de fantasia clássicas, em que a distinção entre heróis e vilões é clara. As Crônicas de Gelo e Fogo apresenta figuras complexas, com motivações ambíguas. Ned Stark é nobre e justo, mas sua rigidez o torna incapaz de sobreviver em um ambiente corrupto. Tyrion Lannister, embora cínico e sarcástico, conquista a empatia dos leitores por sua inteligência e vulnerabilidade. Jaime, apresentado como um traidor e assassino, gradualmente revela profundidade e até mesmo honra. Além disso, Martin não hesita em matar personagens importantes. Essa imprevisibilidade cria um clima de constante tensão, em que o leitor nunca está seguro sobre o destino de seus favoritos. O impacto emocional de mortes inesperadas, como a de Ned Stark ou o famoso Casamento Vermelho, é um dos fatores que diferenciam a saga. Temas centrais. As Crônicas de Gelo e Fogo não é apenas uma história de reis e dragões. É também uma reflexão sobre poder, moralidade, destino e a fragilidade da vida humana. O poder e suas consequências, o chamado Jogo dos Tronos, é uma metáfora para as disputas políticas, traições e guerras que moldam Westeros. Quem busca o poder geralmente paga um preço alto. Em honra ou em vidas, o preço é sempre alto. O destino e a imprevisibilidade. A frase "o inverno está chegando" não se refere apenas ao clima, mas também à inevitabilidade de tempos difíceis. O destino é uma presença constante, mas as escolhas dos personagens moldam o rumo dos acontecimentos. O realismo cruel. Inspirado em eventos históricos como a Guerra das Rosas, Martin mostra a brutalidade da guerra, a fome, a corrupção e a fragilidade das alianças. Ao mesmo tempo insere elementos fantásticos como dragões, magia e profecias, equilibrando o realismo com o imaginário. Questões humanas, lealdade, honra, vingança, amor e ambição atravessam a narrativa. Cada personagem lida com dilemas éticos que ressoam com os leitores, tornando a saga mais do que apenas fantasia, uma investigação da natureza humana. Livros versus série de TV. Com o sucesso da adaptação da HBO Game of Thrones, muitas pessoas conheceram o universo de Martin pela televisão. No entanto, há diferenças significativas entre as duas versões. A série simplificou ou eliminou diversas tramas e personagens. Nos livros, temos a presença de Lady Stoneheart, a ressurreição de Catelyn Stark como uma figura vingativa, Arianne Martell, personagem central de Dorne, e a intrigante trama de um suposto herdeiro Targaryen, chamado Aegon. Além disso, a série tomou liberdades criativas no final, já que os livros ainda não foram concluídos. Resultando em um desfecho controverso para muitos fãs, os livros oferecem uma visão muito mais detalhada, com múltiplos pontos de vista, descrições ricas e uma profundidade psicológica que a televisão dificilmente poderia replicar. A situação atual e o futuro da saga. Até hoje, George R. R. Martin publicou 5 volumes principais: A Guerra dos Tronos, 1996, A Fúria dos Reis, 1998, A Tormenta de Espadas, 2000, O Festim dos Corvos, 2005, A Dança dos Dragões, 2011. Ainda restam 2 volumes planejados: The Winds of Winter e A Dream of Spring. A longa espera entre os livros gerou frustração em parte dos leitores, mas também manteve viva a expectativa sobre como Martin irá concluir essa história. O autor já afirmou que o final da saga nos livros será diferente do que foi mostrado na série. Isso reforça a importância de acompanhar a obra literária, não apenas a adaptação televisiva. O impacto cultural. As Crônicas de Gelo e Fogo não é apenas uma série de livros. Tornou-se um fenômeno cultural.
Sua influência pode ser vista em outras obras de fantasia que buscam maior realismo, complexidade política e personagens ambíguos. Além disso, a popularidade da série Game of Thrones expandiu o alcance da obra, transformando-a em parte da cultura pop mundial. A saga trouxe à fantasia um novo tom. Menos maniqueísta, mais humano, mais brutal. Ao fazer isso, conquistou tanto fãs de fantasia tradicional, quanto leitores que normalmente não se interessavam pelo gênero. As Crônicas de Gelo e Fogo é uma obra monumental, marcada pela riqueza de seu universo, pela profundidade de seus personagens e pela ousadia de seu autor em romper expectativas. George R. R. Martin criou uma saga que transcende a fantasia, oferecendo uma reflexão sobre poder, destino e humanidade. Mesmo inacabada, a série já ocupa um lugar entre os maiores épicos literários de todos os tempos. E enquanto aguardamos a publicação dos próximos livros, a jornada por Westeros e Essos continua viva, menos seja nos relançamentos da série, em novas adaptações, ou simplesmente na imaginação de milhões de leitores que seguem fascinados por esse mundo de gelo, fogo, intrigas e, apesar de tudo, um grande espelho da incrível saga humana. Obrigado por ficar até o final. Nos vemos em breve.